Bom dia, nossos queridos amigos da Rádio da Mata FM que acompanham o nosso programa Conexão Brasil todo sábado, das 9 às 11. E agora é o momento de conversar com o nosso querido Aurélio Schomer, que entende bastante de economia, política, filosofia, literatura. E vamos continuar tratando sobre a Semana do Brasil. Nesse segundo momento, segundo programa, essa informação que nós precisamos ter de tudo que aconteceu, de tudo que ocorreu nessa semana. Aurélio, muito obrigado pela participação e bom dia. Bom dia, Jacaúna, bom dia, ouvintes da Mata FM, bom dia, amigos de Pernambuco e do Brasil que nos ouve também. Depois, né, a gente sempre, eu ponho, depois que termina o programa, mais tarde eu ponho no ar, eu gravo, né, a minha participação. Mas, veja bem, tivemos uma semana bastante movimentada na parte econômica, de mercados, de economia, né? É, Americanos preocupados aí, o mundo inteiro preocupado. É, Preocupado, eu não sei se é preocupação, né? Eu consigo ver aí um certo grafismo, né? Aquela coisa, não. Deixa eu explicar isso em termos que as pessoas possam entender. Quando você compra qualquer coisa, né? Commodities, ações, qualquer ativo, né? Principalmente ações que é o índice mais sentido, né? Ou então vende dólar e tal. É, Quando você faz isso, você tem uma postura defensiva ou ofensiva. Eu acredito, tenho confiança de que as coisas vão melhorar, então eu compro antecipadamente. O mercado sempre tenta se antecipar aos fatos, né? No sentido de otimismo e pessimismo. Isso se chama fundamentos. Então você vai comprar uma ação, você vai olhar quanto que lucro a empresa dá, quanto tempo você vai levar para retirar o investimento, se aquilo tem condições de a tendência a ter mais lucro, ou se aquele cálculo que foi feito é com base num lucro que não deve se repetir, né? Você faz vários cálculos antes de comprar um ativo, teoricamente, né? Isso é tudo na teoria, né? Claro que muita gente faz isso e se dá muito bem, inclusive tem gente no Brasil, em qualquer lugar do mundo tem. Exemplo do Warren Buffett, que se diz muito, mas no Brasil você tem lá três ou quatro, cinco investidores que já passaram de bilhão, começando com muito pouco, né? Sempre comprando ações com fundamento, né? Com, analisando bem as empresas, balanços e tal. Claro, isso não é tão fácil assim quanto parece, exige uma disciplina muito grande, conhecimento muito grande, mas enfim, é o chamado fundamento. E existe o chamado erroneamente de análise técnica, não sei o que for achar a técnica disso. E é ficar olhando os gráficos, né? O gráfico vai para cima, né? Depois o gráfico vai para baixo, né? Tentando enxergar um padrão nos gráficos. Tentativa de encontrar padrões nos gráficos. É mais ou menos como você querer saber quais números vão dar na Mega Sena olhando os números passados da Mega Sena, né? É quase isso. Claro que existe assim padrões que se repetem mais do que a aleatoriedade simples, mas não há garantias. Mas quando você olha para o que está acontecendo com o mercado, agora é a chamada, quando o mercado não tem explicação, você diz que é a realização de lucros, ou então que é uma figura grafista, ou seja, você subiu, fez um topo, aí fez um chamado topo duplo, e aí você começa a descer, a corrigir, e aí as pessoas se livram dos ativos. Como muita gente se baseia nisso, então, claro que o movimento acaba acontecendo. Mas eu não vejo fundamentos hoje, pelo contrário, para que a bolsa não continue subindo, porque ela tem motivos até para subir mais, para atingir patamar que ela não atingiu ainda, o patamar que ela estava antes do vírus, e os motivos fundamentais, se você olhar para frente, porque o investidor olha para frente, dizem que você tem que ir com mais vontade hoje do que em janeiro, por exemplo, ou dezembro do ano passado, né? Porque as coisas apontam para isso. Há uma preocupação no Brasil, e isso está sendo resolvido, se for agora toda a disputa política dessa semana se deu em cima disso. Há uma preocupação no Brasil com a questão fiscal, né? Isso tem dito todos os agentes de mercado, têm dito, olha, se gastou demais com a pandemia
e agora existe a vontade aí do Renda Brasil, a gente tem falado isso toda semana aqui, que existe essa vontade de certa forma, se achar um valor intermediário entre esse auxílio que foi pago a todo mundo, valor e beneficiários, né? Que foi pago a todo mundo na pandemia, e o Bolsa Família, que já vinha de antes e tal, que teve o 13º ano passado, né? Uma novidade, mas buscando uma fórmula para você ter uma assistência direta maior. Mas isso tem que cortar a despesa de algum lugar. E esse está sendo o grande problema hoje, né? Porque você teve uma queda de receita e toda a situação. E claro que não faz bem você ter tido um ano que você pôde furar o teto de gastos, teoricamente, e considerar os extraordinários, porque isso foi votado no Congresso. Mas para 2021 o teto de gastos está valendo, né? E também se prevê que a economia terá um comportamento normal, né? Porque você tem, mas você ainda tem lá 800 mortes por dia, sim, mas você está numa curva descendente, e quem conhece epidemiologia sabe, até é fácil olhar para outros países, e você, cedo ou tarde, isso vai ceder, como já cedeu na maior parte dos lugares, né? Então isso não é uma grande preocupação hoje de quem olha para a frente, de quem vê o mercado. Agora, o que aconteceu? O presidente, na live de quinta-feira, ele lembrou de uma coisa que a gente falava aqui semana passada. Ele disse, tem ministro que toma bola nas costas dos secretários. Né? O que ele quis dizer com isso? Né? Dizer que, às vezes, alguém subordinado ao ministro, porque geralmente o presidente, dificilmente ele despacha com o secretário. Eventualmente despacha com o secretário, com alguém do chamado segundo escalão, né? Geralmente ele despacha com os ministros, que são o primeiro escalão, ou um assessor mais próximo da presidência. Por isso que tem tanto ministro, por exemplo, no Planalto, né? Porque ele tem aquele status de ser alguma pessoa que age diretamente, que recebe ordens diretamente do presidente. Então, existe o serviço público, tem vários graus hierárquicos, a estrutura, né? O organograma, como uma empresa grande também existe. Né? E as pessoas vão dando ordem lá, e daqui a pouco alguém inventa de fazer alguma coisa, porque o ministro também não pode decidir cada coisa o tempo todo. Né? Tem ministérios muito complexos, como economia, como saúde, como educação, que você não consegue controlar tudo. Verdade? E aí as coisas, né, é o que o presidente chamou de bola nas costas. Então está tendo um disciplinamento. E também o chamado ruído de comunicação. O líder do governo, no Congresso, destacou isso hoje em entrevista à CNN, que está tendo ruído de comunicação, que isso não pode mais acontecer. E realmente não pode mais acontecer. Isso é uma coisa que é básico, né? Isso você vê nas empresas, você não vê isso nas grandes empresas, porque se acontecer, provavelmente você vai ter uma demissão ali. Né? Porque não pode. Você não pode falar alguma coisa que o ministro não pode falar para a imprensa algo que não combinou com o presidente. É imprudente que o presidente fale de um assunto sem ter falado desse assunto antes com o ministro. Né? O presidente tem aprendido essa lição, sabe disso, às vezes escapa, porque a espontaneidade do presidente é o que ele elegeu, é o que faz querido pelo povo brasileiro. Por uma grande parcela do povo brasileiro, é essa espontaneidade, esse fato de ser um homem que não é de medir palavras, e a gente está um pouco cansado das pessoas que medem palavras na política e não fazem ações, né? Um certo cansaço disso na sociedade, e é natural que haja, né? Porque teve muita gente que fala com uma extrema prudência e age de forma a malversar recursos para si, ou ser incompetente, ou fazer uma gestão ruim. Né? Você tem esse problema, e aí você gosta de estar em alta no mundo inteiro também. Né? A gente sabe que ninguém é mais espontâneo do que o presidente dos Estados Unidos, por exemplo. Né? Então, aí, nas bolsas de apostas, pelo menos favorito para a reeleição. Né? É interessante. Claro, nas pesquisas não, mas nos Estados Unidos tem um sistema lá que é diferente. Depois a gente vai comentar a eleição americana quando chegar perto também dela.
né? Quando chegar mais perto, a gente vai estar comentando aí, vendo as coisas mais de perto. Mas voltando então para a questão política ali, a questão política está muito ligada no fiscal por esses dias. Por quê? Porque você tem que fechar o orçamento, você tem eleição municipal, sabe que esse orçamento só vai ser fechado mesmo depois da eleição municipal, mas tem uma série de encadeamentos aí. Você precisa, talvez seja necessário, certamente será, é oportuno, e muita gente está falando disso, tanto no chamado Centrão, quanto até o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e outras tantas lideranças, e principalmente o governo. O ministro Paulo Guedes fala isso o tempo todo, o presidente fala isso. Você tem que fazer reformas, talvez ainda esse ano, para tornar esse teto de gastos, manter o teto de gastos para 2021 com tranquilidade, né, sem sobressaltos, porque isso sim passaria a afetar o mercado. Mas não acredito que o mercado esteja precificando isso. É isso que eu quis dizer com essa conversa toda sobre economia. Eu acho que o mercado mantém a confiança, mas por vários motivos, os americanos também estão preocupados e tal, aquela história, né? O mercado nem sempre tem explicação para os comportamentos. E é um pouco hipótese Gaia, né, que se fala daquele cientista. Uma borboleta bate asas aqui e acontece uma coisa lá do outro lado do mundo porque ela bateu asas, né, como consequência. Né? As coisas... o comportamento dos humanos como um todo é um organismo vivo. Então ele se comporta como um organismo vivo e às vezes uma coisa que acontece aqui vai influenciando lá e passa a ter resultados. Outro assunto da semana que eu prometi abordar essa semana aqui e prometi me informar sobre o assunto e me informei um pouco, não me informei de todo, o assunto vai continuar, mas ele é o grande mote para a semana. A questão do governador de Santa Catarina, Carlos Moisés. Né? Já para mim, eu acho que agora ficou claro que não existe um fundamento jurídico. Tudo bem, impeachment não é fundamento jurídico, é julgamento político. O fato tem aquela coisa, crime e responsabilidade, você tem que avaliar o que é e tal. Admite-se, até por decisão do STF, já consolidada tanto no caso do impeachment de Collor quanto no caso do impeachment de Dilma, de que há uma certa liberdade para os parlamentares julgar o caso de impeachment maior do que teria um juiz singular para julgar um cidadão por crime. Né? Até porque a única pena, não existe impeachment, não dá pena de prisão, de nada. A pena, né? A destituição do cargo e a inegibilidade. A pessoa não vai presa porque sofreu impeachment. Então, dito isso, não me parece que haja fundamento. Os argumentos são altamente frágeis. E há quem diga em Santa Catarina que isso, bom, tem a questão do estelionato eleitoral, que eu falei, tem. O Carlos Moisés era um conhecido da política, que na última hora ele ultrapassa todos os concorrentes, porque declara seu apoio ao presidente Bolsonaro, ao candidato Bolsonaro. E é visto então como é um outsider, fora, que abraçou a candidatura de Bolsonaro, e Santa Catarina foi o estado que mais apoiou, tanto no primeiro quanto no segundo turno, a candidatura do nosso presidente Bolsonaro. Você teve municípios com mais de 90% dos votos para Bolsonaro no segundo turno e mais de 80% no primeiro turno. Coisa absolutamente o estado mais bolsonarista do país. E aí o governador, depois que assumiu, se tornou um crítico do presidente, um crítico dos apoiadores do presidente, coisas meio gratuitas até, chamou de radical e tal. Foi moderado, mas com viés de criticar a militância. E aí, claro, isso é visto como mal visto, né? Porque o PT fazia muito isso, dizia assim, poxa, vamos fazer revolução, e aí chegava no poder não fazia revolução, mas eu não me lembro do Lula ou Dilma ter xingado a militância, né? Tipo assim, vocês são radicais, não. E mais habilidade nesse ponto. Carlos Moisés não, Carlos Moisés, vocês que são radicais aí, que apoiam o presidente, vocês são gatos, vocês não.
O pessoal atrapalham, só incomodam. E aí tem até a minha amiga Ana Carolina Campanholo, que é deputada estadual da Santa Catarina, famosa, né? Ela tem uma liderança nacional já. E ela também se colocou contra o cara desde o início e votou também nesse processo aí. Pode ser que tem gente lá que realmente, pô, até, e a esquerda então, né, bom, o cara não é nosso, nós vamos votar para ele ser destituído e acabou, né, fim de conversa, somos oposição por oposição, sempre foram, não teria por que não ser, né? Mas parece que tem uma turma ali, que para dar aquela imensa maioria, que é a turma do, poxa, esse governador não é de dar coisa, ele não é generoso, né? Aquela turma que vive de generosidades, né? Viciado o sistema político brasileiro em generosidades. E aí parece que bom, vamos criar o fato, você cria a abertura do processo de impeachment, mas não necessariamente na hora do voto final, lá na hora de destituir mesmo, eles vão acompanhar, vão ser coerentes com aquele voto, né? Pessoas preocupadas em demonstrar coerência no parlamento. E entre um fato e outro é hora de chegar para o governador e dizer, bom, você está no cadafalso aqui, você está com a corda no pescoço, ou eu puxo ou não puxo, agora eu quero tal secretaria, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Começa aquela coisa. Não acho que ele vai ceder, não é o tipo que ceda. Se ceder vai ficar muito feio, vai ficar feio para todo mundo, né? Mas é caso para a população brasileira acompanhar. Agora, se o impeachment sair, gente, você cria uma insegurança jurídica contra os eleitores. Espera aí, então agora, toda vez que você tiver alguém eleito pela população, eleito, e o parlamento, seja a Câmara de Vereadores, seja a Assembleia Legislativa, seja o Congresso Nacional, resolveu que não vai com a cara do sujeito e tira, isso ilude, falseia a vontade popular. Né? Uma coisa é você ter elementos que realmente, a insustentabilidade, incluindo a impopularidade. Você veja no caso Dilma, você tinha elementos reais, efetivos, que eram as pedaladas fiscais, que era algo grave. Eu não vou explicar aqui de novo, mas na época eu lembro de ter explicado muito bem nas redes sociais a gravidade do que ocorrera. Né? Você tinha uma impopularidade terrível, né? E você tinha uma total incapacidade de conversar com o Congresso. Claro que no caso de Santa Catarina essa incapacidade também é presente, porque senão não é possível que eu tivesse uma votação tão contrária. Né? Só sempre 6 votos a favor. A favor dele, contra o impeachment. Claro, teve abstenções também, mas veja, então nós não podemos banalizar o impeachment sob pena de você também, de novo, aí um grande problema do país que se arrasta da falta de segurança jurídica. Né? Vamos ter cuidado com as coisas, vamos devagar com a dor e vamos acompanhar esse caso. Eu quero acompanhar para ver qual é o desdobramento, né, disso. Santa Catarina tem até uma história uma história bem nacional, né? Eu conheço mais ou menos a história política de Santa Catarina, não é muito diferente da média do Brasil, não. A gente tem aqui no Nordeste, a gente tem, às vezes, algumas pessoas entre nós que, por desconhecimento, pensam em Sul maravilha. Né? Eu já desmito pelo meu estado de nascimento. Nasci no Rio Grande do Sul e eu estava mesmo, sempre falo com amigos de lá, não sirvam nossas façanhas, porque tem o hino do Rio Grande do Sul diz, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Eu não quero que as façanhas do Rio Grande do Sul sirvam de modelo para nada, eles são um péssimo modelo. As escolhas políticas do Rio Grande do Sul têm sido muito ruins ao longo da história, dos últimos 100 e poucos anos, desde que veio o positivismo com toda a força para lá, o castilismo, chamado chimangos venceram e continuaram vencendo. O Rio Grande do Sul tanto é que é sempre dos estados mais falidos, tanto é os estados que menos operantes em termos de governo do estado e tudo. Não é brincadeira, não. Claro, teve grandes contribuições, tá? Sempre tem, né? Você sempre vai achar, né? Você vai achar uma pessoa que é muito boa, em qualquer lugar. Isso é normal.
E não dá para julgar, dá para generalizar nunca, né? Nunca se generaliza. Mas assim falando, como história, realmente não tem bons exemplos e continua não dando grandes exemplos assim. Né? As coisas não estão lá muito melhores. Então é isso, eu acho que vamos. Ah, sim, para encerrar, dizer o que vai acontecer nas próximas semanas. Cada vez mais nós vamos estar centrados na eleição municipal. Não temos ainda um quadro muito claro, já tem várias candidaturas já registradas, de como é. Eu venho dizendo, e vou dizendo, essa eleição será uma eleição com temas locais, como tem sido, não há motivo, né, neste momento político para que a eleição se polarize em torno do presidente. Vou votar no candidato porque é contra o presidente ou é a favor do presidente. Eu não acho que essa polarização vai haver para além de um pequeno percentual de eleitores. O eleitor de esquerda que faz questão de votar no candidato de esquerda, ou então aquele eleitor de direita que faz questão de votar no eleitor de direita, que são minoritários em tudo quanto é município por aí. Não se acha que vai ter lá, ou o cara que, que o presidente disser vai ganhar a eleição, ou o cara que o presidente disser vai perder a eleição porque o presidente disse. Não vejo que seja por aí, não. Aí o presidente disse uma coisa essa semana, também na live, disse, não, eu tenho candidato em Santos, em Manaus e em São Paulo. Não disse quem era o candidato. Disse mas ele ressaltou que ele tinha que ele tinha que não entrar. Que ele continuava com aquela decisão, que é uma decisão que me parece sábia do presidente, de não entrar nessa. Não sei, daqui a pouco vão dizer que a popularidade dele está arranhada, que o governo está sem sustentação, porque lá perdeu prefeituras, né? Bom, o presidente eu acho que não deveria ter dito isso, porque eu acho que ele deveria ter candidatos, ele deve ter preferências em outros lugares também, e há candidatos que têm a expectativa, eu digo aqui em Salvador mesmo, com razão, que tem a expectativa de que tenha o apoio do presidente, a torcida do presidente, não é o apoio declarado, porque isso eu acho que o presidente não deve dar a ninguém. O presidente deve continuar com essa postura de não dar a ninguém. Não vamos nacionalizar a eleição municipal, até porque isso não funciona. Isso funciona muito mal, isso depende muito da avaliação de quem está saindo, tem muito prefeito bem avaliado, que está botando o sucessor agora, tem prefeito que vai à reeleição, bem avaliado, assim como o contrário também acontece, tem prefeito muito mal avaliado, e as pessoas vão olhar quem que é mais oposição, quem fez mais oposição a esse prefeito aqui, então tu começa já a ter preferência. Cada realidade dos 5 mil e tantos municípios é uma realidade própria e que não é nacional e não deve ser nacionalizada. Eu acho deplorável que se nacionalize. Até nos Estados Unidos você vê isso, né? Você vê porque tem estados dos Estados Unidos que votam para presidente, são sempre republicanos ou sempre democratas, mas que eventualmente elegem governadores do partido contrário sem problema nenhum. E o mesmo acontece nos condados lá. O sistema municipal deles é um pouco mais complicado que o nosso, é bastante diverso do nosso sistema, né? Não são exatamente como nós somos aqui. Mas enfim, o que eu quero dizer é isso, que a gente vai estar meio que focado nas eleições municipais, não porque elas sejam mais importantes do que as questões nacionais que continuam. É porque nós não teremos grandes votações, decisões efetivas no Congresso. Não acredito que tenhamos antes da eleição municipal, porque tem muito deputado concorrendo, muito senador concorrendo, envolvido nisso e tal. É normal. Aurélio, antes de você fechar, será que há alguém que você se lembre que tenha tido algum destaque essa semana? Alguma personalidade ou coisa parecida? Pois de fato não vejo assim alguém que tenha se destacado. Então vamos dar uma chance ao líder do governo que fez essa atitude aí de dizer, olha, isso não está pronto aí para falar, aquela coisa toda, ele está tomando a frente e isso é muito bom, esse protagonismo, né? Tá na hora de. Porque essa coisa, né? Eu estava até lendo hoje. Quando era o Vitor Hugo, o Paulo Guedes. Major, né? É.
O Paulo Guedes teria dito que ele era faixa branca em política. Mas eu tenho coisas que eu não posso dizer, porque eu tenho amigos, entendeu? Amigos em posições. E aí eu digo internamente, eu não vou, que eu vou dizer externamente. Mas tem coisas que eram óbvias, né? Pelo amor de Deus, quem não enxergou lá atrás, as coisas a gente fala, entra por um ouvido e sai pelo outro. Ah, então, óbvio, você tem que liderança no Congresso. Líder no Congresso é quem tem liderança no Congresso. O nome já diz líder. Ah, quem tem liderança no Congresso? O Barros tem, o Arthur Lira tem. Ah, mas ele. Ou você quer conversar com o líder ou não quer conversar com o líder. Ou você quer ter diálogo com o Congresso, quer respeitar o fato de que eles são eleitos, ou não quer. Ah, pode criticar? Claro que pode criticar. Eu mesmo vivo criticando eles por gastar dinheiro demais. O Legislativo agora está batendo aí 10 bilhões. 10. Passou de 10 bilhões. Só Câmara e Senado. Imagina agora, projeta isso para a Assembleia Legislativa, a conta é maior. Projeta para as câmaras de vereadores, a conta é maior. Vamos parar com essa gastança, que essa gastança, além de ser uma indecência, ainda desvia a pessoas que poderiam estar trabalhando, produzindo, para não estar produzindo tanto assim, né? Eu não consigo aceitar, por exemplo, que um parlamentar tenha 25 assessores. Não são 25 especialistas, até porque não dá para você não consegue trabalhar com 25 especialistas em gestão pública, em leis, em fiscalização. Né? Então a gente sabe que tem muito favorzinho nisso, muito vantagemzinha, muito privilégiozinho, e está na hora de começar a pensar em diminuir isso aí. Né? Então, eu vou começar a ser republicano. E essa é a minha crítica. Critico quando voto errado, critico sim, claro. Quando cria despesa sem responsabilidade, critico. Toma medida estaticizante, critico. Toma medida contra a liberdade de mercado, critico. Adia a votação como adiaram o condicionamento a vida inteira, ainda bem que aprovaram. Mas que adiamento, que sofrimento para aprovar, né? Precisava sofrer tanto assim. Não ter feito isso antes. Então, crítica é crítica. Agora, a deslegitimação, eu não concordo. Deslegitimação não pode. Ou seja, se o Congresso tem lideranças naturais, é preciso dialogar com essas lideranças, é preciso chegar a entendimentos. Tá? Claro que o regime dos republicanos, que envolvem também, obviamente, eu sempre disse isso desde o início, eu digo isso desde o segundo turno da eleição, quando o Bolsonaro foi eleito, naquele ano de 2018, eu dizia, não, evidentemente que uma negociação envolve também eventual participação do governo. Nada de errado com isso. Não mas você toma. Não é necessariamente. Você vai. Quem dá a linha, e só para a gente fechar com o que a gente começou, quem dá a linha é o presidente, né? Em quem que o povo votou? O povo votou no presidente. Então quem tem que dar a linha do Poder Executivo é o presidente. Não é o secretário, não é o funcionário lá de quinto escalão. Né? Então, da mesma forma, se você tem lá, o deputado indicou o funcionário lá para ser chefe do departamento de patrimônio da União lá da Paraíba, ele tem que obedecer às diretrizes que vêm do presidente, que vêm do ministro, que vêm do secretário. Essas coisas tem que haver uma cadeia de comando, como em qualquer lugar, né? Qualquer empresa, qualquer empreendimento humano, até para manter a confiança e a segurança, existe uma cadeia de comando e essa cadeia de comando tem que ser respeitada. Aurélio, suas redes sociais e muito obrigado pela sua participação. Bom, minhas redes sociais, Aurélio Schomer, AurelioSCHOMMER, Facebook, principalmente YouTube, que é o mais movimentado, sempre com novidades lá. Tá? Beleza, maravilha. Obrigado aí, Jacaúna, obrigado a todos vocês.